Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu trouxe mais uma vez Diego Hernandes comigo, tudo bem, cara? Tudo bem, Ricardo? Olá, pessoal. Precisamos falar sobre financiamento, né? Financiamento ou comprar um imóvel à vista, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu acho legal trazer o Diego aqui para conversar conosco porque ele atende as pessoas individualmente e é uma dúvida que tem chegado para você e aí você já fez várias contas, vários cálculos para ajudar o pessoal, né? Exatamente. E não é só quando a gente fala de financiamento, não é a pessoa que não tem um recurso, muito pelo contrário. Quando você está fazendo a gestão de um portfólio, muitas vezes faz sentido você acessar uma linha de crédito e o financiamento imobiliário é uma linha de crédito subsidiada. Então, essa linha de crédito subsidiada, com uma taxa inferior ao que você acessa na aplicação do investimento, pode fazer aí mudar o jogo, mudar o futuro da sua carteira de investimento. Legal, eu acho isso interessante porque a gente gosta aqui no canal também falar sobre a vida financeira da pessoa, né? E tem vários pontos para tomar uma decisão. Às vezes tem uma questão mais psicológica, às vezes a questão é mais matemática mesmo, de fazer as contas. E eu achei legal, pessoal, que eu estava conversando com o Diego, ele me contou esse caso. Aí eu falei para ele, pô, vamos levar lá para o canal, porque, como vocês já sabem, ele atende as pessoas individualmente, faz gestão de recursos, né, de patrimônio, e conta pra gente aqui, um dos seus clientes chegou justamente com essa dor, né? Essa pessoa tinha um recurso, né, um valor financeiro para comprar uma casa à vista, Exato. mas aí você fez as contas e mostrou para ela que de repente fazendo financiamento poderia ser interessante, né? Esse é um dos casos que você atende lá na sua consultoria, acho que é até legal deixar o recado aqui para o pessoal, que a gente vai deixar um link na descrição, que quem quiser esse tipo de trabalho, que o Diego vai explicar como funciona, precisa preencher esse formulário aqui embaixo, tá? Porque é um atendimento individualizado, realmente é restrito para poucas pessoas, então pegue esse link que está aí na descrição, ok? Exatamente. Então, a decisão de alocar o recurso, ela é muito importante, né? Poxa, então esse cliente, exatamente, ele tinha a seguinte dúvida. Eu tenho um dinheiro, né? Ele tinha uma carteira maior do que esse 1 milhão, mas a decisão de alocação era, eu pego 1 milhão do meu portfólio e compro um imóvel que ele queria comprar, ou eu mantenho esse dinheiro aplicado, financio esse imóvel e, né, o que acontece lá na frente? E a gente, com, né, o nosso chapéu de consultoria de investimentos, a gente muniu esse cliente de informações para que ele tome ali a melhor decisão. Então, a nossa função é fazer com que, né, as assimetrias de mercado, o cliente ele saiba ali pontualmente qual que é a decisão que ele está tomando, né? O que ele vai acontecer no futuro com essa decisão de alocação de investimento que ele está fazendo. Então, esse nosso exemplo agora que você vai mostrar na tela é uma pessoa que tinha o dinheiro para comprar um imóvel à vista. Vamos colocar um exemplo que tenha sido R$ 1 milhão. Exato. E vamos fazer as contas então. Vale a pena essa pessoa que já tem dinheiro para comprar à vista comprar esse imóvel ou financiá-lo e não se descapitalizar? Lá no futuro, qual vai ser a opção que vai trazer mais dinheiro, mais riqueza para o bolso dessa pessoa? Exatamente, vamos lá. Então, para essa tomada de decisão, a gente montou aqui são duas fichas, duas planilhas, né? Uma planilha de financiamento e uma planilha de investimento. Então, nessa planilha de financiamento, o que a gente simulou? Um financiamento de R$ 1 milhão, né? Então, o cliente, a decisão era exatamente comprar esse imóvel no valor de R$ 1 milhão. Todo financiamento, o prazo, né, é de 30 anos. Então, a gente colocou aqui um prazo de 30 anos e um custo efetivo total. Então, é muito importante quando você for né, tentar tomar essa decisão, que você olhe não só a taxa de juros nominal, mas o custo efetivo total. Que basicamente o banco ele te passa lá a taxa na qual ele vai fazer o financiamento, mas embutindo seguros e todos os outros valores que o banco coloca dentro desse financiamento também, chega nesse custo efetivo total. Então, chegou no custo efetivo total de 12,5%. Todo financiamento ele é composto por uma parcela de amortização, o quanto você quita efetivamente aquele financiamento, e uma parcela de juros. Então, esse financiamento especificamente, com essa taxa para 30 anos, dá uma parcela ali de R$ 12.641, sendo que esse R$ 12.641, parte é amortização, R$ 2.778, e parte é os juros, né? R$ 9.863, que os juros ele é sobre o saldo devedor. Então, aí só para fazer um parênteses aqui, para a gente ficar todo mundo na mesma página, nesse exemplo, então, um financiamento de 30 anos, ou seja, 360 meses,
de repente a pessoa pode conseguir até um outro prazo, mas enfim. A questão do custo efetivo total, então, é o quanto essa pessoa paga de juros, né, a taxa de juros que age contra ela, né? Nesse exemplo aqui você colocou 12,5, porque é mais ou menos a taxa de mercado no momento que a gente grava o vídeo, que a taxa Selic está em 15%. Não é isso? Exatamente. Então esse custo efetivo total é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic? Exato, em média ali 2%. Né? A gente está fazendo um exercício aqui no qual você tem que perseguir esses 2% em relação ao quanto você investe versus o quanto que você pega o financiamento imobiliário. E aí esse financiamento imobiliário ele tem que procurar no banco A, no banco C, no banco D, na Caixa Econômica, enfim, para ver qual a melhor taxa que essa pessoa vai conseguir. E detalhe importante, não é olhar só a taxa, porque o banco às vezes fala assim, olha, a taxa de juros é 10%, só que aí você coloca os outros custos, encargos, não sei o que, vira 12%. Exatamente. Né? Então, custo efetivo total é fundamental olhar. Isso foi até uma mudança na legislação brasileira, que o financiamento ele tem que estar bem claro para o cliente quanto que ele está pagando naquele financiamento. Então, a gente fez uma tabela SAC. A tabela SAC ela tem, né, um sistema de amortização constante e as parcelas são decrescentes. Isso faz toda a diferença na hora que a gente faz né, essa modelagem. Legal. Isto posto, né, então a gente tem o financiamento, agora na outra ficha a gente tem o investimento. O que a gente fez aqui, Ricardo? A gente pegou, hoje a gente, na taxa Selic é 15%, o CDI 14,90%, a gente fez uma simulação com 2% de diferença em relação ao que a gente pegou o financiamento. Então hoje a gente tem uma taxa aqui de 14,5%, a gente está simulando esse investimento que o investidor vai colocar o dinheiro dele. Então, aqui é a entrada, né? R$1 milhão é exatamente o valor que ele iria utilizar para comprar o imóvel. Ele falou, não, vou pegar o financiamento e comprar esse imóvel. E aqui a saída na carteira é exatamente cada parcela que ele vai pagando aqui. Então, nesse primeiro momento é importante que o investidor monte uma carteira, deixe um pedaço em liquidez, um pedaço mais para o futuro, para que consiga ali fazer esses pagamentos mensais do financiamento. E aí o que a gente enxerga aqui? Olha, aqui nessa coluna F, é a evolução da carteira, que depois vai ser expressa por esse gráfico que a gente está olhando aqui. Mas a carteira ela vai reduzindo, ela sai de R$1 milhão, vai para 999, em um ano aproximadamente ela vai para 979 mil, então você vai consumindo parte dessa carteira, vai utilizando um pouco do recurso. Porém, chega no momento, né, que essa carteira, a gente olha aqui, olha, em janeiro de 2040, essa carteira ela volta a R$1 milhão. Por quê? Ou seja, aproximadamente 15 anos a partir de agora. Exatamente, ela volta a R$1 milhão. Por quê? Porque, primeiro, as suas parcelas são decrescentes do financiamento. Segundo, o juro que você consegue aplicar o seu dinheiro, ele é maior do que a taxa de financiamento. Então, você tem ali uma carteira que você começa, né, ela faz uma barriga, né, de queda e depois ela sobe. Então, se você tiver, e é possível, né, você manter ali uma diferença de pelo menos 2% do valor que você paga de financiamento para o valor que você investe o seu patrimônio, você vai ter exatamente o que a gente coloca nesse gráfico aqui, olha, uma evolução que no final do seu financiamento, né, a gente está falando aqui em 30 anos, em 2055 aproximadamente, o seu dinheiro vai estar ali perto de R$5 milhões. Ali, olha, 4 milhões e 800 aproximadamente. Ou seja, você continua com o imóvel que você queria comprar, né? Esse imóvel ele é de sua posse, então toda a valorização desse imóvel que teve, ela é a seu favor. O financiamento que você fez foi quitado e você continua com uma carteira disponível para, né, outro e demais investimentos. Então, desse montante total que essa pessoa tinha, esse R$1 milhão, por exemplo, no primeiro ano ali, nos primeiros meses, ela teve que pegar um pouco desse recurso, mas não tudo. E aí chegou um momento, depois de alguns anos, que essa pessoa tem o imóvel durante todo esse período, né? Depois acabou o financiamento, esse imóvel é dela. Só que, além disso, o valor financeiro dela também ultrapassou R$1 milhão e ultrapassou muito mais. Chegou a R$5 milhões depois no futuro, porque a bola de neve dos juros compostos estava agindo. Então, foi uma decisão inteligente. Vale ressaltar que, se a taxa Selic cair, pois bem, aí essa taxa de retorno aqui de 14,5% não será mais possível. Exato. Correto. Mas também o financiamento não vai estar mais 12,5% o custo efetivo total, né? Também dá para diminuir esse valor acompanhando quedas da taxa Selic. Exato. O financiamento ele é uma taxa de juros pré-fixado.
Porém, como existe a possibilidade de portabilidade de crédito, então o investidor ele pode chegar no banco e falar, olha, o meu financiamento está com uma taxa defasada de 12,5, o juro caiu, né, agora a taxa Selic, vamos supor que seja 10, eu preciso que seja revista a minha taxa. E aí você pode ou bater na porta de um outro banco, e aí esse banco ele, né, faz uma simulação, porque o banco ele quer puxar a carteira de crédito para aquele banco, né? E aí o fato de existir essa portabilidade faz com que os bancos ali briguem, né, num bom sentido, pela sua carteira. Então, você transforma uma taxa de 12,5 para uma taxa de 10, uma taxa de 8, fazendo ou uma repactuação no seu próprio banco, ou fazendo a portabilidade para um outro banco. Então, esse spread, né, que a gente fala, esse diferencial de taxa de 12,5 para 14,5, ou de 10 para 12,5, ele acaba sendo ali constante ao longo do tempo. Então, por esse motivo que é uma estratégia muito positiva. Muito bom, muito inteligente. Então, pessoal, vocês veem que o trabalho de um consultor de investimentos às vezes vai muito mais do que só analisar o mercado e recomendar determinada ação ou fundo imobiliário, etc. Né? É um entendimento do objetivo e das questões financeiras da vida da pessoa. Né? Por isso que eu gosto sempre de recomendar o trabalho do Diego por causa disso. Ele é um consultor individual de investimentos, também é economista e gestor de patrimônio, né, de uma wealth management. Por isso, mais uma vez, eu vou pedir para o Diego explicar o que é isso, mas vamos deixar o link aqui na descrição, porque é um formulário. Porque você colocando ali as suas informações rapidamente, 2, 3, 4 minutos, depois disso o Diego entra em contato com vocês para explicar um pouco como é esse atendimento e ver se faz sentido fechar esse acordo. Né? Isso nós somos da Ativa Investimentos, né? A Ativa Investimentos é uma consultoria que é independente. Então, diferente do seu gerente de banco, que é um funcionário do banco e está lá para bater a meta do banco, ou o seu assessor de investimento, que é comissionado, né? E ele precisa vender produtos com comissões elevadas para que ele tenha a remuneração dele satisfeita, nós advogamos 100% pelo cliente. Então, 100% da receita da nossa empresa, ela vem do que o cliente paga para que a gente faça as melhores análises, né, entregue o melhor desenvolvimento do portfólio desse cliente. Então, não existe nenhum conflito de interesse. 100% do que será feito para a carteira do cliente será, né, em prol da carteira do cliente. E eu costumo dizer que a gente advoga pelo cliente, porque se o cliente, né, em geral, o nosso contrato não tem carência, então se o cliente não está satisfeito com o nosso serviço, amanhã ele pode procurar uma outra consultoria, uma outra forma de tocar carteira. Então a gente precisa brilhar o olho do cliente todos os meses. Muito bem, cara. Então muito obrigado mais uma vez aqui por trazer um pouquinho do conhecimento para nós. Obrigado. Valeu, gente. Então deixem seus comentários aqui. O que precisar, conte conosco. Um abraço.